Olá, me chamo Rafael de Oliveira Araújo e junto à minha colega Érica Oliveira Nascimento apresentaremos a revisão do artigo científico Indústria 4.0, Barreiras para a Implantação da Indústria Brasileira. Esta apresentação tem como objetivo apresentar o conceito por trás do artigo científico Indústria 4.0, Barreiras para a Implantação da Indústria Brasileira, com maior foco voltado para a indústria automotiva. O artigo original foi publicado em 2020 por universitários da Universidade 9 de Julho, Uninove. A quarta revolução industrial já começou. Ela é rápida, disruptiva, irreversível e está mudando tudo o que conhecemos sobre produção, tecnologia e trabalho. Bem-vindo à Indústria 4.0. Na Indústria 4.0, máquinas e produtos se comunicam entre si. Sensores, atuadores e softwares integrados tomam decisões em tempo real. Tudo está conectado. Pessoas, processos, dados e serviços. É como se cada objeto tivesse inteligência própria. Assim, a I 4.0 está fazendo com que pessoas, coisas, processos, serviços e dados estejam conectados em rede. São os chamados objetos inteligentes, equipados com atuadores e sensores, códigos QR e chips RFID, que tomam decisões ao longo de toda a cadeia de valor, desde o desenvolvimento de produtos até o serviço ao cliente. Muitas oportunidades já estão se apresentando com esses novos desenvolvimentos, acompanhadas de muitos riscos e desafios para a economia, bem como para as empresas, além dos problemas de privacidade, proteção e segurança de dados. Já são exigidas novas qualificações para pessoas e novos requisitos para as indústrias. A Internet das Coisas, ou simplesmente IoT, é uma evolução da internet como conhecemos, especialmente dentro do contexto da Indústria 4.0. Em vez de conectar só pessoas, ela conecta bilhões de objetos físicos, como sensores, máquinas, monitores e dispositivos de identificação, usando radiofrequência. Isso permite que esses objetos conversem entre si, troquem dados e até sejam controlados à distância. O termo foi criado por Kevin Ashton, lá em 2009, quando ele falava sobre o uso de RFID e sensores para que objetos do dia a dia pudessem se comunicar pela internet. Desde então, o conceito cresceu bastante e hoje envolve qualquer tipo de sensor que permita que coisas sejam localizadas, identificadas e operadas remotamente. Mais recentemente, a IoT começou a ser usada na gestão de cadeia de suprimentos, dando origem ao que chamamos de cadeia de suprimentos inovadora. Essa aplicação tem ajudado empresas a melhorarem seus processos, ganhar eficiência e se destacar no mercado. E para ter uma ideia do tamanho desse impacto, a IDC estimou que o mercado global de IoT tenha chegado a 1,7 trilhão em 2020, mostrando que essa tecnologia veio para ficar e tem muito potencial pela frente. A indústria 4.0 surgiu como um conceito de máquinas inteligentes que se comunicam entre si com o ambiente, impulsionada por avanços em sensores, computação e comunicação sem fio. Essa revolução tecnológica trouxe sistemas cyberfísicos e a internet das coisas, que conectam bilhões de dispositivos e geram grandes volumes de dados, alinhando-se ao crescimento do Big Data. Apesar das oportunidades, ainda existem barreiras como segurança, padronização da comunicação, qualificação da mão de obra e vulnerabilidades cibernéticas. A transformação digital exige que empresas integrem fornecedores, máquinas e clientes em tempo real, substituindo tarefas físicas por funções analíticas e técnicas. Países como Alemanha e Estados Unidos já investiram fortemente na indústria 4.0, enquanto o Brasil ainda carece de apoio governamental. A falta de regulamentação clara e padrões universais pode dificultar a expansão do IoT, tornando urgente o debate sobre proteção de dados, segurança e adaptação legal a novas tecnologias. Acerca da metodologia, esse trabalho buscou entender os principais obstáculos para a adoção da indústria 4.0 na cadeia automotiva brasileira. Para isso, combinou uma revisão de literatura com uma pesquisa de campo baseada em estudos de caso. Foram entrevistados 6 profissionais, representantes de 2 montadoras bem estabelecidas no mercado nacional, um fornecedor de autopeças ligado a um grupo internacional, uma consultoria especializada em segurança cibernética e um professor europeu com mais de 20 anos de experiência no setor automotivo brasileiro. Essas entrevistas aconteceram em fábricas localizadas no estado de São Paulo e trouxeram diferentes pontos de vista sobre os desafios enfrentados pelas empresas. Entre os temas abordados,
Destacam-se a integração digital dos processos, a proteção da informação e a necessidade de qualificar melhor a mão de obra para lidar com as novas tecnologias. Os estudos de caso realizados permitiram levantar diversas opiniões sobre as barreiras enfrentadas para a implantação da indústria 4.0 na cadeia automotiva brasileira. Inicialmente, analisaram-se os casos isoladamente e, em seguida, foi realizada a comparação das semelhanças e diferenças entre diversos estudos. Após a realização dos estudos de caso, foi feita a análise. Na montadora 1, os gestores foram bem sinceros. A indústria automobilística brasileira ainda está longe de alcançar a indústria 4.0. Mesmo assim, eles sabem que esse é o caminho inevitável e já estão se mexendo, investindo em estudos e começando a desenvolver máquinas inteligentes. A empresa já usa vários robôs que são controlados remotamente por VPN, mas ainda não adotou a tecnologia de IoT, Internet das Coisas. Entre os obstáculos, eles citaram o risco de ataques cibernéticos, a instabilidade da energia elétrica e a defasagem tecnológica dos fornecedores e o fato de ainda dependerem muito dos processos manuais, o que dificulta a modernização. Na montadora 2, o responsável pelo projeto de Indústria 4.0 vê a sua revolução como uma chance de colocar países em desenvolvimento no mesmo nível dos mais avançados, já que todos estão começando do zero. Para ele, não tem volta, a Indústria 4.0 vai acontecer. Um dos grandes ganhos seria a rastreabilidade total dos produtos, especialmente em recalls, graças à chamada planta gêmea, uma fábrica virtual que coleta dados em tempo real. Mas os desafios também são grandes. Falta uma linguagem padrão entre máquinas e sensores. A mão de obra ainda precisa ser de mais qualificação. Os sistemas ficam mais vulneráveis a ataques cibernéticos e os equipamentos necessários ainda são caros e, em boa parte, importados. O fornecedor 1 está um pouco atrás das montadoras nesse processo. Eles já sabem o que é a indústria 4.0, mas acabam seguindo o que os clientes exigem. Já têm uma tecnologia embarcada razoável, mas ainda estão longe de uma transformação completa. No quesito segurança, estão bem preparados. Tem firewall, antivírus, bloqueio de pendrives, Wi-Fi protegido, monitoramento e plano de recuperação com backups. Mesmo assim, reconhecem que o sistema ainda é vulnerável. As principais dificuldades que enfrentam são a variação na demanda de produção, a instabilidade econômica do país, o risco de ataques cibernéticos e o impacto da automação sobre os empregos, especialmente entre os trabalhadores com menos escolaridade. Por fim, na consultoria 1, o especialista entrevistado foi direto. O Brasil ainda está atrasado quando se fala em indústria 4.0. Segundo ele, muitas empresas ainda não entenderam a importância de digitalizar seus processos e entregar seus ativos de forma séria. Para que a indústria brasileira consiga entregar mais valor, essa interação precisa acontecer. E, na visão dele, a segurança da informação é um dos pontos mais críticos para essa transformação dê certo. O especialista 1, com base em suas pesquisas em empresas automotivas da Europa e do Brasil, apontou várias barreiras que ainda dificultam a implantação da indústria 4.0 por aqui. Uma das principais é a falta de padronização da comunicação entre máquinas e sensores. Cada fabricante quer utilizar seu próprio protocolo, o que complica a operação. Outro ponto crítico são os ataques cibernéticos, especialmente nos periféricos, que mesmo sem atingir o sistema principal, já causam bastante dor de cabeça. Além disso, há uma preocupação com a segurança dos dados coletados, já que muitos ficam armazenados na nuvem e ainda não existe uma regulamentação clara que proteja os usuários. Também pesa o desafio de aproveitar os equipamentos antigos. Muitos ainda funcionam bem, mas ainda não estão preparados para as novas tecnologias, e adaptar tudo exige investimentos que nem todas as empresas estão dispostas a fazer. Falando em dinheiro, o retorno sobre o investimento, ROI, costuma ser demorado, o que desanima investidores, especialmente num cenário econômico instável como o do Brasil. Por fim, tem a questão das pessoas. Os profissionais precisam desenvolver novas habilidades, e as escolas e universidades têm que correr atrás para formar gente preparada para esse novo cenário, onde muitas profissões ainda nem existem, mas já estão a caminho. Comparação de casos. Com base nos estudos de caso, foram identificadas 9 barreiras à implantação da indústria 4.0, conforme mostra o quadro 2. Nota-se que, dentre as barreiras apresentadas, destacam-se os ataques cibernéticos, nível de investimento e o desemprego, o que demonstra preocupação de todas as questões sociais com o futuro econômico do país e com essas grandes transformações. Ao cruzar os dados da literatura com os estudos de caso, percebe-se que ambos apontam barreiras semelhantes para a indústria 4.0, como ataques cibernéticos e dificuldades tecnológicas entre fornecedores. No entanto, enquanto a literatura destaca a padronização dos protocolos de comunicação, os estudos de caso brasileiros dão mais ênfase na baixa escolaridade, risco de desemprego e altos investimentos, reflexos das diferenças entre a realidade local e dos países desenvolvidos, de onde vêm os autores analisados. A análise dos estudos não tem divergências significativas com a revisão da literatura e, em ambos os casos, a principal barreira elencada é a questão da segurança. Nitidamente pode perceber-se uma preocupação dos gestores com relação à fragilidade das empresas face aos cyberataques, que vem afligindo várias plantas ao redor do mundo. Além disso, ainda há muita insegurança sobre investimentos necessários e dificuldades técnicas,
como a comunicação entre diferentes equipamentos e a falta de padronização nos protocolos. O artigo contribui tanto para a teoria quanto para a prática. No campo da engenharia de produção, ele ajuda a construir uma base teórica na indústria 4.0 no Brasil, especialmente em países em desenvolvimento. Na prática, os resultados servem como alerta para executivos e profissionais da indústria entenderem melhor os desafios e se prepararem para enfrentá-los. Claro, como toda pesquisa, essa também tem suas limitações. Os dados vêm de estudos de caso focados na automotiva brasileira, então não dá para generalizar para outros setores. Além disso, o foco foi identificar as barreiras sem propor soluções. Por isso, o texto sugere que futuras pesquisas explorem estratégias para superar esses obstáculos e ampliem o entendimento sobre o tema. Agradeço pelo interesse pelo nosso trabalho e espero que tenha gostado do conteúdo. Muito obrigado.